Que o fogo do Espírito te aqueça essa noite. O Senhor falou fortemente já comigo essa noite. A gente brinca que a gente é pregador de uma palavra só. E quando a palavra está no forno, aí o pastor manda um WhatsApp, irmão, não tem como fugir. A palavra falou fortemente através dos louvores e eu acredito que vai falar com você também. Amém? Abra a palavra comigo. Marcos, capítulo 10, somente o verso 35. Se eu trabalhasse nos bombeiros, irmão, ia ser um caminhão-pipa, ia ser dobrado aqui na lata. Queria pregar debaixo de um tema, eu sei que é uma quarta-feira profética, e todos os nossos cultos são proféticos. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Nos diz assim a palavra, Marcos 10, 35. Depois eu vou ler outro versículo, tá, irmão? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele disse: o que quereis que eu vos faça? No mesmo capítulo 10, irmão, aí a gente já vai lá para Bartimeu, no verso 51, somente esse. E Jesus respondeu, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Querido Deus e Pai, Senhor, estou aqui mais uma vez, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor, num canal, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor apareça. A mensagem é maior que o pregador. Não precisei preparar a mensagem, porque a mensagem já estava preparada, Senhor. Precisei preparar o pregador, Senhor, porque eu, como sou homem, eu sou falho, Senhor. Mas a palavra é maior do que eu, Senhor. Que alcance os corações. Que ela venha alcançar os objetivos que vieram hoje aqui, Senhor. Que as pessoas aqui, Senhor, que não têm visão, Senhor, que recuperem a visão essa noite, Senhor. Graças eu te dou. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Não era bem esse o tema, irmão, mas o Senhor falou fortemente comigo. Aqui a gente lê num contexto, Jesus estava caminhando. Estava caminhando no sentido de... Deu branco. Bem simples assim. Jesus estava caminhando e os discípulos estavam com ele. Daqui a pouco eu lembro a cidade. E os discípulos estavam com ele. Chegou dois deles diante de Jesus e disse: Mestre, nós queremos falar contigo. E eles disseram assim, ó: nós queremos que tu faça o que nós desejamos. Como é incrível, irmão. Como a gente quer que o Senhor faça o que nós desejamos. E eu te pergunto, está debaixo do propósito do Senhor? Porque a Bíblia Sagrada, ela é imensa. Várias vezes, as pessoas clamaram a Jesus, e Jesus concedeu o desejo. O Senhor, certo dia, estava descendo no monte, um leproso veio e adorou ele. Disse: Mestre, que eu fique limpo. O Senhor estendeu sua mão e disse: seja limpo, eu quero. E nessa noite Ele fala para nós: o que queres que eu te faça? Os filhos de Zebedeu pediram algo fora do contexto para Jesus. Mestre, eu quero sentar à tua direita e uma à tua esquerda. Podes tomar o mesmo cálice que o meu? Podes ser batizado pelo mesmo batismo que o meu? Caminhando com Jesus, discípulos, irmãos, foram atendidos? Não. Não foram atendidos. Jericó. Jesus estava a caminho de Jericó. E Jesus, ele chega diante de Jericó. E tem um homem lá. Certo homem chamado Bartimeu. Filho de Timeu. A história nos diz assim, ó. Verso 46. E chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus,
filho de Davi, presta atenção, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou ele que fosse chamado. E eles o chamaram um homem cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, se lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o homem cego disse, Senhor, que eu receba a visão. Em outras traduções, que eu torne a ver. Jesus disse, vai no teu caminho. Presta atenção. Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quantos pedidos nós fizemos? Quantas coisas que nós pedimos hoje como igreja? O que você clamou hoje, na hora da oração, antes de sair de casa? Às vezes a gente é egoísta, irmão, nos nossos pedidos. A gente quer tantas coisas. Essa menina só quer ser curada do câncer. Eu queria sentar do lado do mestre, mas esse homem só queria recuperar a visão. Nós como igreja, nós temos que parar de ser egoístas, irmão. Olhar mais para as pessoas. Éder, tu fala assim, não, eu pedi bastante também. Pedi algo que não poderia, nos olhos físicos, acontecer. Aconteceu. Levou um tempo de preparação para isso. E o Senhor me mudou em todo esse tempo. Éder, tu pedisse, ele te atendeu? Pedi, ele me atendeu. Da noite para o dia, não, querido. Tempo, choros. E via acontecendo na vida de todo mundo. Mas na vida da gente parece que é diferente. Mas um dia o Senhor me atendeu. Jesus, ele chega a Bartimeu e pergunta, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Tem pessoas ao nosso redor, irmão, que só querem enxergar. E nós temos que ser acessíveis. Levar essas pessoas até Jesus. Tantas coisas nós pedimos. Senhor, eu quero uma casa nova. Ele pode te dar, irmão? Pode te dar. É proibido pedir? Não, irmão, não é proibido pedir, não. Irmão, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas tem pessoas ao teu redor, irmão, passando fome e necessidade. Palavra dura. Mas a palavra veio primeiro aqui, irmão. A gente que é extraordinário. Pastor, eu quero todos os dons. Todos. Mas tem um irmão do meu lado ali que ele só quer um pão. E o que nós podemos fazer, faça, irmão. Seja um agente de transformação no ambiente que você pisar, querido. Coisas simples nós podemos fazer, irmão. Muda a vida de uma pessoa. O que é difícil para ti, o que é fácil para ti, às vezes é difícil para outras pessoas. Um mendigo, às vezes, só quer um lanche. Experimente, faça isso. Dê um lanche para ele. Vai ser tudo para ele naquele momento. Vai dizer até glória a Deus. Obrigado, Senhor, ele vai dizer para ti. Mas tem uns que não vão aceitar, que já aconteceu comigo. Mas faz parte. Mas o Senhor está nos moldando. Mas e o Senhor está transformando ele? Não, o Senhor está me transformando. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Segundo a ciência, quando nós perdemos um sentido, os outros ficam aguçados. O cérebro ele faz conexões. Bartimeu ele era cego. Não vou entrar na história, irmão, que a história é meia polêmica. Um diz que ele não tinha um globo ocular, outro diz que foi uma doença. Vários teólogos têm várias formas de retratar sobre Bartimeu. Mas enfim, ele enxergava. Um dia ele enxergou. Porque ele fala para Jesus que eu volte a ver. Então esse homem enxergou. Certa vez ele enxergava. Quem sabe você enxerga. Você está um período sem a visão essa noite. Mas é a noite de recuperar a sua visão, querido. Esse homem ele dá uma chave para Jesus que os discípulos não deram.
Jesus, filho de Davi. Quando ele fala isso, irmão, ele para Jesus. Opa, alguém me conhece. Alguém me conhece. Porque havia uma promessa sobre Davi, da dinastia do trono, viria o Salvador. Seria o trono para sempre. E Bartimeu, ele acessa isso. Eu te pergunto, mendigo, cego, como ele conhece essas coisas? Como ele sabia que Jesus era filho de Davi? Bartimeu me ensina muito. Ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Ele era inteligente. Ele estava num lugar estratégico pedindo esmola. Jericó, segundo os estudos, tinha 2 entradas e 2 saídas. Jesus podia entrar por uma porta e sair pela outra. Mas quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele pensou, é a minha última oportunidade. A minha última oportunidade. Ele não enxergava, ele não podia ir até Jesus, mas a sua voz alcançava ele. E ele começa a berrar, a clamar. O clamor move o coração do Senhor. Queremos milagres, queremos cura. E não se prostramos. Não glorificamos. Exigimos de Jesus. Mestre, eu quero que tu me atenda. Faça conforme eu vou te falar. Esse homem, na sua inocência, na sua mendiguez, o resto da sociedade, ele para Jesus. Irmão, a morte não parou Jesus. Entenda isso. O mar não parou Jesus. A perseguição não parou Jesus. O medo da morte, de perseguir ele, não parou Jesus. Éder, quando ele parou? Quando alguém clamou. Quando ele viu a viúva, Ricardo, ele parou. Íntima compaixão Jesus tinha, irmão. Íntima compaixão. Amor imensurável. Ele não condiciona o amor dele a nada. Entenda, querido. Nós queremos condicionar. Jesus não. Nós queremos condicionar. Olha, eu faço, mas fica aqui. Bom que fique, irmão. Bom que fique. Eu te ajudo, mas anda comigo. Bom que ande contigo, querido. Mas o mestre não. Ele não atrela as pessoas. Ser cego não dá desculpa de tu não conhecer Cristo. Irmão, vamos trazer por miúdos. A tua fase, o que tu está passando, não dá desculpa para te não conhecer Cristo. A tua situação não dá desculpa para você não conhecer a Cristo. Olha o texto, irmão. Uma multidão caminhava com Jesus. Ninguém chegou da multidão e disse, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas um cego, mexeu a genealogia de Cristo. E onde ele aprendeu, querido? Pasme os senhores. Onde ele aprendeu? Com quem Bartimeu andava? Sabe aquela rodinha? Ó, tem uma aí na Galileia, está curando. Tem uma na Galileia que está revolucionando. Roma está bravo com ele. Quem sabe era dessas rodinhas que Bartimeu participava.
Desses assuntos, Bartimeu queria estar por dentro. Será que nós queremos estar por dentro dessas conversas, irmão, de Cristo? Quando nós falamos de Cristo, reunimos pessoas ao nosso redor, só vamos falar de futebol. Eu não posso falar de futebol porque eu torço pro Vasco, irmão. Ser cego não dá desculpa, querido, para te conhecer Cristo. Ser mendigo não dá desculpa para te não conhecer a Cristo. E o mendigo naquela época, irmão, era o resto da sociedade. Viam de longe que tu era mendigo. Por quê, irmão? Tinhas que ter uma capa. Tu tinhas uma autorização para pedir esmola. De longe eles viam, ó, aquele é mendigo. Aquele é mendigo. E quando a gente vê um pedinte de esmola, irmão, a gente quer passar longe, né? Não quer passar perto, né? Que vai que ele pede para ti, né? Jesus não, querido. Jesus, ele para. Chama o homem. Manda a comitiva de Cristo chamar ele. Ei, se levanta. Ele te chama. Ah, Jesus, como é maravilhoso. E ele estava no caminho, irmão. Tantas pessoas passavam ali naquele lugar. Pedro e João também, à beira da porta Formosa, né? O nome da porta, e o nome da cidade, da porta não é, né, pastor? É Formosa, né? À beira da porta Formosa, um mendigo, diariamente, esmola, 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 esmola. Passa 2 homens de Cristo, mudam a perspectiva daquele homem, naquela noite, naquele dia, perdão. A noite vai se mudar, é a sua, irmã. Naquele dia, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Se levanta e anda. Nós temos que carregar isso, irmão, a essência de Cristo. Cada um de nós, irmão, nós temos uma bomba atômica nas mãos. Sabia? O poder que há na sua mão, o poder que há no nome de Jesus Cristo através da sua vida. Parasse para pensar, irmão. Quanta oração sua já foi atendida? Quantos milagres você clamou? Quantas vezes Ele te ouviu? Pequenas coisas diariamente. Mas não, a gente só quer ver as grandes, as fantásticas, as extraordinárias. Lembre-se, irmão. Pessoas ao nosso redor só querem enxergar. Fazemos parte da comitiva de Cristo. Andamos com Cristo, somos discípulos. Éder, tu és um discípulo, sou um discípulo de Cristo. Estamos caminhando junto, pastor. Será que eu não fico egoísta? Só para mim? Pegar um tempinho, Jesus, ó. Aí eu vejo, irmão. Aí eu penso, os filhos de Zebedeu, Jesus um pouco antes, eles pedem, Senhor, eu quero que tu nos conceda o que eu vou te falar. Jesus, ele explica, pela palavra, ele explica. Jesus, ele batia, mas assim, eles choravam, eles apanhavam, mas era bom, porque Jesus era manso no falar. Se fosse a gente, né, vai-te embora, rapaz, nem fala mais comigo. Mas Jesus não, manso, explicava o porquê que não dava para atender. Aí, de repente, nós caminhamos com Cristo. 15 anos, pastor, estou congregando já contigo. De repente, um mendigo. Nunca caminhou com a gente, pastor. Nunca tomou uma ceia. Nunca esteve aqui, é a primeira vez. Traga ele. Estás entendendo, irmão? Estás entendendo? E a gente quer por meritocracia. Eu mereço mais. Eu estou mais tempo. Ele pega sempre os improváveis. E eu vejo que Tiago e João tiveram que se alegrar quando ele chama aquele homem.
Eles tiveram que se alegrar, irmão. Quando Jesus manda chamar aquele homem, a comitiva de Cristo, chama ele agora. Homem, se coloque de pé. Ele te chama. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E chamaram um homem cego, dizendo, já mudou a conversa agora. Um pouco da sociedade mandava ele se calar. Mas quando o mestre manda te chamar, irmão, é diferente. Tem bom ânimo. Até agora não fica quieto, não clama, não fala, deixa o homem trabalhar. Agora é diferente, irmão. Olha o tratamento, tem bom ânimo. Ele te chama. Levanta-te. E ele, lançando de si a sua capa. Lançando de si a sua capa. Eu era mendigo. Até agora. Eu era cego. Até agora. Eu pedi esmola. Até agora. E o que é que mudou? Ele me chamou. Pensa na fé de Bartimeu, querido. Bartimeu não caminhava com Cristo. Mas ele ouvia falar os milagres que aconteciam. Ele queria uma chance. Uma única oportunidade. Quantas vezes os opressores te frustram, irmão? Não vai, não clama, não pede. Não vai dar certo. Não ora mais, irmã Raquel. Não ora mais, Éder. Não dá mais para ti. Se conforma. Quantas vezes os opressores? Irmão, são pessoas estranhas? Não, querido. Os estranhos, eles nos impulsionam quando eles falam isso. É os da casa. Por que tu vai tanto lá? Ah, querido. Nós estamos caminhando para uma eternidade. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando com Cristo, irmão. Mestre, são duras as tuas palavras. Quer, segue eles. Ele não te condiciona nada. Não. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Quando tu fala diferente, mestre. Oh, Jesus. Bartimeu, ele joga a capa, irmão. Ele se coloca de pé. Aquele homem que mendigava anos ali, em Jericó. Ele joga sua capa. Hoje é minha vitória. Eu queria ser que nem Bartimeu, querido. É uma quarta-feira que nem essa a tua vitória. É um domingo no próximo culto, é a tua vitória. Porque Ele te chama todos os dias. Independente de quem prega. A palavra vai ser maior do que os pregadores. E ele joga sua capa diante de si. E vai até Jesus. E Jesus respondendo disse, o que queres que eu te faça? Irmão, Jesus não viu que ele era cego? Jesus sabia que ele era cego? Parece até uma sátira, né? Jesus brincando. Não, porque só o homem conhece o coração dele. Jesus conhecia o coração daquele homem. Mas nós, Fábio, conhecemos o nosso coração. O que queres que eu te faça? Não, hoje eu quero isso. Sabe, irmão? Jesus deu oportunidade para esse homem. Se ele pede todos os tesouros da terra, todos os reinos, Jesus, eu quero todos os reinos. Jesus mandou chamar ele. O que queres que eu te faça? Ele virou a chave, lembra? Clamor. Filho de Davi, eu te conheço. Eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Salvador. E ele disse que eu receba a minha visão. Que eu receba a minha visão. E Jesus disse, presta atenção, querido. E Jesus disse, vai no teu caminho. A tua fé te curou. Jesus não prende ele. Jesus não disse, fica aqui. Eu te curo, mas fica aqui. Anda do meu lado aqui, ó. Não, estás curado, vai para o teu caminho.
e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que eu aprendo com Bartimeu? O que a capa representava para ele? O que a capa representava para Bartimeu? Taxado na sociedade, mendigo, pobre, deficiente. Como ele sabia que ele não ia mais precisar da capa? Pense nisso. Jesus te chama. O que servia de amuleto para ele? O que levou Bartimeu até ali? Ele joga fora. Não precisa mais disso. Jesus não tinha falado com ele. Paz, meus senhores. Jesus só chamou ele. Ele joga a sua capa. Como é que ele sabia que ele não ia mais precisar da capa? Porque ele seguiu os passos para uma cura. Posição estratégica. Ele sabia onde se posicionar. Ele era inteligentíssimo, Bartimeu. Ele sabia onde se posicionar. Viu a única oportunidade da vida dele ali, naquele minuto, passando na frente dele em Jericó. E se ele não clama ali, Éder? Se ele não faz um escândalo, em outras palavras? Clamou com base. O que é clamor com base? Palavras ao vento? Não. Jesus, filho de Davi, tu és rei. Jesus, tu és o Cristo, eu sei que tu és o Salvador da minha vida. Eu sei que só tu pode mudar a minha história agora. Clamor com base. Em outras palavras, ele acessou, virou a chave. Clamor com base. Não fica num lenga-lenga, sabe, irmão? O objetivo. A gente ora, e às vezes a gente não recebe porque a gente também não sabe orar, querido. Ah, Senhor, faz aí o que tu quiser. Para mim, tudo tá bom. Não, querido, objetivo. Foque em objetivo. Senhor, eu preciso nessa área. Senhor, eu quero que tu venha com a intervenção agora, Senhor. Mande anjos, Senhor. Mas a minha área é essa, Senhor. Se posiciona, querido. Ó, Senhor, alguma coisa tem que acontecer. E o que queres que tu faça? O que tu queres fazer? Sabe, irmão? Jesus, ele está apto a atender o seu pedido. Todos os pedidos, Éder, debaixo do propósito. O que tu vais pedir está debaixo do propósito, irmão? Amém? Está debaixo do propósito? Bartimeu, ele creu. Crer ativa a nossa fé para receber o milagre. Nós vamos fazer uma oração no final, digamos assim. Quem crê, vem aqui na frente. Ah, eu vou, mas aconteceu alguma coisa. Nem vem, querido, nem vem, por favor. Venha com crer. Venha se tu crer mesmo. Foi assim na vida de Bartimeu, querido. Bartimeu, ele triunfou sobre os críticos. Porque se ele desse bola para as pessoas que falaram que ele não ia vencer, que não ia dar certo, ele estava lá mendigando. Estava lá com a sua capinha, com a sua vidinha. E a gente é muito moldado a isso. A fracassar pelo outro, pelo fracasso dos outros. Viva diariamente, querido. Intensivamente com Cristo. Eu sou prova disso, querido. Um dia eu vou contar o testemunho. Eu quero contar, estou doido para contar. Prova disso, milagre. Quanto eu clamei. Quanto eu clamei. A minha esposa está gerando. Quanto eu clamei. Pessoas ao nosso redor recebendo outras coisas. Alegre-se com quem se alegra. Chora com quem chora. Eu me alegrava com as notícias boas. Vai chegar o nosso momento, eu dizia para ela. Sentava à mesa. Vai chegar o nosso momento, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Eu sei em quem eu tenho crido. Um dia eu vou contar toda essa história para vocês. Mas eu criei, irmão. Independente dos críticos falando.
Independente da medicina, Aline, diz assim, olha, é complicado. Nós vamos fazer cirurgia. É complicado. Aí vem o dia de intervenção do Senhor sem cirurgia. Está gerando. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E os críticos que desanimaram? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. E o que te dava esperança? Isso aqui. Porque eu sabia que o dia que ele dissesse, Éder, vem cá agora. O que queres que eu te faça? Sabe, irmão, por isso que eu digo assim, a tua situação. Às vezes a gente olha para o próximo. Tem pessoas que só estão cegas, só querem enxergar. E nós queremos o extraordinário. Quero as nações aos meus pés. Quero ser o melhor do melhor do melhor do mundo. Nós temos que ser a comitiva de Cristo, irmão, que olha para Bartimeu e chega para Cristo, mestre, só um minuto da tua atenção. Fala, Éder, ali tem um homem cego, mestre, está mendigando. Eu estava falando contigo, mas virando de costas. Ele nem sabia que estavas passando atrás dele, porque ele estava cego. Nós temos que ser essa comitiva de Cristo, e eu acredito que nós vamos ser essa comitiva de Cristo. E vamos levar ou Bartimeu até Jesus, ou Jesus até Bartimeu. Mas algo nós vamos fazer, irmão. Ele creu, ele triunfou sobre os críticos. Outra coisa que ele fez, deixou sua velha capa. Ah, irmão, não viva a tua antiga história, querido. O dia que ele muda a tua vida, é que ele muda para sempre. O nosso testemunho de 30 anos na igreja é porque quando eu bebia, porque quando eu fumava. Querido, ele é maior que isso. Estás 30 anos caminhando na fé, o testemunho é o mesmo. Largue a capa. Eu sinto Deus aqui. Largue a capa, querido. Largue os antigos rótulos. Ah, mas porque quando eu andava na bebedice, quando eu andava na pornografia, quando eu andava no adultério, irmão, larga a capa. Passou. Quem tu és agora? Nova criatura. O velho homem morreu. Nova criatura. O velho homem morreu. E o que eu tenho que fazer? Pode seguir teu caminho, irmão, se tu querer. Mas melhor é estar com Ele. Deixou a sua capa. Se levantou num salto. Críticos falando, não clama. Não clama. Ó, o mestre te chama. Onde ele está? Euforia, irmão. O vigor que você tem quando ele te chamar, querido. Outra coisa que eu aprendo com o Bartimeu. Comparecer. Ele compareceu até Jesus. Ele compareceu diante de Jesus Cristo. Se tu crê, se tu clama com base, estás numa posição estratégica, tu vais triunfar sobre os críticos. Deixar essa velha capa. Se levantasse com vigor. Comparecesse diante de Cristo. O que significa, Éder? A chave para o teu milagre. A chave para você ser ouvido essa noite. E o que eu aprendo com Bartimeu? Jesus chega e diz assim, vai agora, vai em frente, siga o teu caminho. A King James, ela fala especificamente assim, siga o teu caminho. Aí sabe o que Bartimeu faz? E seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, ele é transformado.
Tantas coisas aquele homem tinha que resolver. Pensar assim, irmão, tu cego quantos anos? Quando tu enxerga. Tantas coisas que tu queria visitar, lugares que tu queria ver, falar com pessoas que tu não via, porque certo, ele recuperou a visão. Alguma parte ele enxergava na história. Que o Senhor recupere a tua visão essa noite, querido. Que o Senhor te dê vigor. Que o Senhor te dê ânimo para continuar uma vez mais, querido. Largue a capa, querido. Por favor, largue a capa. A capa que te rotula quem tu és lá fora. Eis isso, eis aquilo outro. Não, querido, aqui tu és filho. Lá fora tu pode ser ex não sei o quê. Não, querido, aqui tu és filho. Tu não pode ter um palmo de terra, não. Aqui tens uma herança grandiosa. E sabe onde que Jesus estava indo? Verso 11. Vê se não parece com nada, querido. Vê se não vira uma chavezinha. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, Jesus estava caminhando para Jerusalém, querido. Ele está te dando um caminho. Nós estamos caminhando para Jerusalém, querido. Ele está te dando um caminho, Ele está te dando uma direção. Se eu querer, eu posso pegar meu caminho? Pode pegar o teu caminho. Mas tu não vai para Jerusalém. Ele não te condiciona a nada. Aprenda isso. E por que eu devo seguir Ele? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Já vi pessoas, irmão, receber milagres. Não sei se estou no evangelho hoje. Jesus não sabia que eles iam se afastar? Tem tantas pessoas aí fora, irmão, cheias de talento, cheias de dons. Será que ele não sabia que eles iam se afastar? O dom é outra coisa, irmão. Dá sem arrependimento. Se coloque de pé, querido, por favor. A gente acha que não vai ter conteúdo e quando tu vê, tomasse um caminho de água e está passando hora. Que não seja mais apenas uma quarta-feira, querido. Que não seja apenas mais uma quarta-feira. Que seja a quarta-feira do teu milagre, querido. Do que tu pede, do que tu clama. Eu sei que a gente vem com um propósito, querido. Que seja hoje essa virada de chave para a tua vida. Que hoje você venha obter a sua vitória. Que hoje você venha receber a sua cura, seu milagre. Aquela situação que só Jesus sabe, querido, como é que você saiu de casa. Que você fechasse seus olhos. Te amo, Deus. Clame, irmão. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade
Você clamou, você adorou. Ele te chama essa noite, assim como Ele chamou Bartimeu. Feche os teus olhos, querido. Pai querido, Pai amado, em Teu nome, Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Bartimeu, Senhor, daquele homem que era cego. Quando ele chegou diante de Ti, ele disse que eu torne a ver. Pai, aqui está inúmeras pessoas. Conheço algumas pelo nome, mas o Senhor conhece cada uma no íntimo, cada uma no secreto, cada uma no profundo. Todos os pedidos, Senhor, que moveram eles a vir a esse culto essa noite, se for debaixo do Teu propósito, Senhor, toca-os, Senhor, cura-os, Senhor, que eles venham recuperar as visões, Senhor, que eles saiam daqui, Senhor, com mais vigor, que deixem a velha capa, que comece a caminhar contigo para Jerusalém. Pai, transforma-os o caminho dele, que eles sejam agentes transformadores de ambientes, onde ele colocar as mãos será abençoado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Tua palavra, e é no Teu nome, Jesus, nós te damos graças e rendemos louvores a Teu santo nome. Amém.